Vamos orar, louvado seja o teu nome, Senhor. Nunca nos cansaremos de render graças, de dizer obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por teu cuidado, por tua provisão, pelos livramentos que o Senhor nos tem concedido, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa de oração, declarando que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, que a palavra a ser anunciada verdadeiramente seja a palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Que essa palavra não somente encontre lugar em cada coração que a receber, mas que haja também permissão para o livre agir do teu Santo Espírito. Pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. E a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Deus tem sempre o melhor. Deus nunca faz mais ou menos. Deus nunca dá 99% da bênção. Ele dá 100%. Ele é fiel, justo e poderoso. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1. Eu estou usando a versão Almeida século 21. Naum, capítulo 1. Farei a leitura dos versículos 3 a 7. Diz o texto bíblico: o Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. Eita Deus! O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas por ele. O Senhor é bom, aleluia. Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Amém? O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Que coisa tremenda. Sabe, igreja, não sabemos muita coisa sobre o profeta Naum, mas o seu ministério foi exercido em Nínive, como o profeta Jonas. Os estudiosos da palavra afirmam que o ministério do profeta Naum foi uma continuação da do profeta Jonas. E o capítulo 1, que é a base para a nossa meditação, trata de duas coisas tremendas.
trata da ira e da misericórdia de Deus. É preciso sempre lembrar que tudo que Deus faz é no absoluto, na perfeição. Então, Ele é absoluto em perfeição, em justiça, em amor, em graça e misericórdia. Como servos do Deus vivo e verdadeiro, nós somos ensinados, de acordo com a sua palavra, que o juízo de Deus veio sobre a cidade de Nínive, lá na época do profeta Jonas. Os ninivitas, que são os assírios, se arrependeram de suas iniquidades diante da mensagem de Deus transmitida através do profeta Jonas. E ali Deus teve misericórdia e poupou aquela cidade. Meus amados irmãos, nunca nos esqueçamos de que a salvação para o povo de Deus surge em associação direta com o juízo sobre os inimigos de Deus. Aleluia! O zelo de Deus não é igual ao humano. A cobiça e o ódio do homem são resultados das paixões desenfreadas e corrompidas do pecado. No entanto, a ira de Deus, ela está fundamentada em sua santidade. A santidade de Deus que não tolera a transgressão. Deus é zeloso e ama o seu povo. Ele está fielmente comprometido em defender os seus servos e julgar os que os oprimem. Agora, o zelo de Deus também se manifesta quando o seu povo é infiel. Eu tenho dito para os irmãos que o nosso Deus, que é o Deus eterno, Ele é o Deus das oportunidades. Ele nos concede oportunidades para que tenhamos uma vida plena em sua presença. Vida plena não é sinônimo de uma vida sem lutas. Não, as lutas fazem parte dessa vida. Uma outra coisa que você não pode esquecer, que Deus não se alegra em vingar-se das pessoas. Repare no nosso texto, no versículo 3, parte A, ele diz: o Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou falar para você. Não brinque com a sua vida eterna. Não proteja as pessoas comprometendo o seu compromisso com Deus. O amor de Deus nós não conseguimos avaliar, mas Ele deu o seu único filho para que pudéssemos ter vida eterna em sua presença. Então, nunca esqueça disso. A aparente demora de Deus julgar os ímpios tem limites. Isso não é um sinal de fraqueza de Deus, mas uma prova
da sua misericórdia. Ainda que Deus seja clemente com os pecadores, castigará os seus pecados. Aí vem as minhas perguntas, que eu faço e você responde na sua mente e no seu coração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Se a trombeta tocar agora, como está o seu compromisso com Deus? Em nome de Jesus, não esqueça, não brinque com a sua vida eterna. Deus é o juiz das nações. Ele julga os povos com retidão, quebra o orgulho dos poderosos e reduz a nada os altivos de coração. Eu tenho dito para vocês que a gente não entende tudo aquilo que Deus faz. Não entende. Às vezes a pessoa diz assim, mas sabe, pastor, eu clamei ao Senhor, eu apresentei ao Senhor a minha causa, estava em linha com a palavra, estava tudo certinho, fiz tudo certinho, direitinho, e a resposta do Senhor foi totalmente contrária àquilo que eu pensava, àquilo que eu queria. Será que Deus me ouviu? Ouviu. Claro que Ele ouviu. Mas a resposta dele foi a melhor. Ele não disse que é para a gente viver de acordo com o que a gente recebe de resposta. Ele disse que é para viver por fé. O meu justo viverá da fé. Ele não disse que o justo viverá da religião. Não, irmãos. O meu justo viverá da fé. Mas, pastor, o Senhor lá atrás, porque há um intervalo de cerca de 150 anos entre Jonas e Naum, mais ou menos isso. Quando o Senhor livrou lá o povo de Nínive, Ele não sabia que o povo ia voltar a pecar? Sabia. E por que Ele perdoou? Porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia. Ele dá oportunidades para que o homem possa tomar a decisão correta. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Muitas das dificuldades que enfrentamos são resultantes das nossas escolhas. Escolhas que fazemos e que achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas a direção do Senhor é outra. Não é o que você planejou. Não é o que nós planejamos. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor planejou. Porque Ele é perfeito, Ele é absoluto em tudo. E Ele sendo perfeito e absoluto em todas as coisas, Ele não vai planejar nada para ninguém que seja para o mal. A Bíblia diz que o Senhor é bom. O Senhor é fiel. A sua fidelidade dura de geração a geração. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Agora, mais uma vez, o Altíssimo não permitirá que os malvados fiquem sem castigo. Mas, pastor, me diga uma coisa, por que então Deus não permitirá que os malvados fiquem sem castigo? Porque se isso seria uma violação de sua justiça. Ele é justo, Ele é fiel. No culto anterior, eu falei que o meu bisavô materno foi assassinado quando o meu avô tinha 4 anos de idade. E o vovô Eurico foi criado
com uma coisa martelando na cabeça dele todo dia: você vai crescer, você vai vingar a morte do seu pai. Você vai crescer, você vai vingar a morte do seu pai. E aos 18 anos ele conheceu a palavra de Deus. Ele descobriu que Deus é amor. Ele descobriu que não tinha nada disso. Que Deus é justiça. Deus é fiel. Aí o avô dele disse: mas você é filho único. É você que tem que fazer. Ele disse: não. Que a palavra de Deus diz o contrário. Ele disse: não quer saber de uma coisa? Pega a tua Bíblia, pega as tuas coisas e vai embora daqui. E ele foi. Agora, anos depois, ele voltou àquela cidade para ser pastor naquela cidade. Lá na cidade de Rio Largo. O vovô era de lá. Então, aquilo que o homem planeja é uma coisa. Mas aquilo que Deus tem planejado para a vida do homem é outra coisa. Então, quando o homem para e tem a percepção de que Deus é amor, de que Deus é fiel, ele coloca diante de Deus a sua vida. Colocamos diante do Senhor os nossos projetos e dizemos: não, Senhor, não os meus projetos, mas os teus projetos. Aí ele faz o melhor. Pastor, e as lutas? Eita, as lutas. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. As lutas são terríveis. E aí, pastor? Mas a presença do Senhor faz a diferença. Porque Ele fortalece, Ele renova, Ele reanima, Ele dá o entendimento, Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele luta as nossas lutas, aleluia! Glória a Deus! É esse Deus ao qual servimos. E é importante lembrar que Ele nos previne de tudo. Mas Ele não interfere nas nossas decisões. Ele diz: você pode ir para cá ou para lá. Eu não vou falar que você pode ir para a direita ou para a esquerda. Você pode ir para lá ou para cá. Mas você escolhe. Você escolhe o caminho. Você escolhe por onde você quer andar. A escolha é pessoal. Porque a salvação é pessoal também, aleluia. Agora, Deus sempre age para que ninguém venha se perder. Mais uma vez, Ele concede oportunidades para que cada pessoa tenha um reconhecimento do seu estado de pecado e venha ao arrependimento. Então, a Bíblia nos mostra o poder, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Mas também a Bíblia ensina sobre a santidade. A Bíblia diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, meu irmão, eu tenho dito o seguinte: nós temos uma facilidade tremenda para perceber as falhas dos outros. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. A gente tem uma facilidade tremenda, né? Você olha para a pessoa a primeira vez, aí já faz um diagnóstico. Essa pessoa não fica com ela não fica com a cara dela não. Eu não gostei do jeito dela, não gostei da voz. Essa pessoa é assim. Não, você está errado. Sabe por quê? Porque a chatice que você viu dos outros, você também tem. Só que a gente não consegue enxergar. Chega no espelho, a gente não enxerga as chatices da gente, as esquisitices. Meu Deus do céu, Jesus da glória. Agora no dia 10 de julho, eu e Damares faremos 49 anos de casamento. 49 anos, nunca nos separamos não. 49 anos, com mais 5 de namoro e noivado, 54 anos. Menino do céu, só Deus para fazer Damares me suportar. E eu ainda digo: olha, se voltasse atrás eu ia casar com você de novo.
namorava com você e casava com você de novo. E eu tenho certeza que você casaria comigo. Irmãos. Então a gente tem que olhar e a gente tem que ter essa percepção. Aí você pode orar assim: Deus, me mostre as minhas chatices, me mostre as minhas esquisitices. Senhor, tira tudo isso que não te agrada. Tem gente que fala demais, né? Tem gente que fala de menos. Meu Deus. Agora, Deus não permite que o pecado fique impune. E como discípulos de Cristo, nós precisamos ter a percepção de equilíbrio, de justiça e da graça de Deus. Como discípulos de Cristo, nós precisamos ter a percepção do equilíbrio, da justiça e da graça de Deus. Quem é que dá isso? É o Espírito Santo. É o Senhor quem nos dá. Então nunca se ache melhor do que o seu próximo. Eu falei hoje de manhã, repeti no primeiro culto, vou repetir agora. O que é que o Senhor disse que é para a gente fazer o quê? Suportar uns aos outros. Ó. Suportar uns aos outros em amor. Por quê? Porque nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Então ele diz que é para suportar uns aos outros em amor. E como é que isso é possível? É através da palavra de Deus. Deus teve compaixão de Nínive, onde tinham mais de 120 mil pessoas. Através do profeta Jonas. E alguns anos depois, o povo voltou a praticar abominações ao Senhor. A nação esqueceu do grande livramento que Deus lhe concedera. Mas a justiça de Deus é inabalável. O que significa isso? Que Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Irmãos, olha, nós não podemos evitar que o pensamento chegue, mas podemos evitar que ele fique. E o Espírito de Deus nos dá a percepção. Usando uma linguagem atualizada, nós podemos dizer que os moradores de Nínive colheram o que plantaram. Eu disse agora há pouco que Deus nos concedeu o direito de escolha. Vem outra perguntinha. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Você tem tratado bem o seu marido? Você tem tratado bem a sua mulher? Ô meu irmão, não é para você ter uma vida independente não. Você casou, cara. Você casou. A sua mulher é a sua fiel ajudadora. Deus deu para a mulher uma visão que nós homens não temos. Então acaba com esse negócio. A mulher não manda em mim. Ô meu filho, para com isso, cara. Não diz esse negócio não. Seja submissa ao Senhor, que ela vai ser submissa a você. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel e poderoso. Vejamos mais uma vez o versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Você tem confiado em quem? O que é que quem primeiro você procura diante de um problema que surge? Você está procurando o Senhor? Você está se colocando diante dele? Senhor, está aí o problema. Eu penso em fazer assim, assim, assim. Mas
Isso aí está contra os teus princípios. Então Deus não quer que você faça. É isso. Irmãos, escutem. Não pode haver separação da doutrina com o dever. O cara conhece a palavra, sabe o que a palavra diz, mas em seus negócios, ele não age conforme os princípios bíblicos. Não, peraí, isso aqui é negócio. E você? Você continua sendo discípulo de Jesus Cristo? Lá no seu trabalho, você está fazendo a diferença? Não, eu fico na minha, pastor. Você é o quê? Um agente secreto do Senhor? Ele não quer isso não. Ele quer discípulos. Discípulos. Tem que ter vida. Você honra os seus negócios. Chegou no dia de pagar, você vai lá e paga. Eu sei que a gente enfrenta dificuldades, claro. Nós temos que ser cautelosos. Temos que ser prudentes. Mas a nossa vida precisa ser diferença. Abacuque. A diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Está vendo a diferença? Eita. Nesse trânsito maravilhoso de Maceió, das Alagoas. Lá no condomínio. Eita Deus. Seu trabalho. Está vendo diferença? Eu não estou dizendo que você vai baixar a cabeça, não é isso. É fazer a diferença como servo de Deus. Escute. Pense no que vai falar. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. O cara me deu um trancão terrível. Aí eu vou trancar esse cara pior do que ele. Mas o Espírito Santo me fez lembrar. Peraí, rapaz, que é isso? Parei, baixei o vidro. Meu amigo, me desculpe, eu não lhe vi. Foi ele que errou. A palavra de Deus não diz que é para a gente perdoar aqueles que nos ofendem? Eu não estou dizendo a você que eu sou perfeito, não, cara. Eu não conto às vezes que eu tenho que parar, voltar e pedir desculpa. Estão aqui as meninas da secretaria que sabem disso. De vez em quando eu chego meio aperreado. Depois eu estou ligando, gente, me desculpa, eu volto. Me perdoa aí. Não é exatamente isso que eu queria falar. Porque o tom da nossa voz faz a diferença. Irmãos, completar 31 anos como pastor dessa igreja, eu nunca pensei isso. Você não imagina o que eu já ouvi. Fiz de conta que não estava ouvindo. Fiz de conta que não estava entendendo nada, muita coisa, mas tinha coisa que tem que falar. Senhor, me dá graça. Estava no início do ministério, tudo já preparado, no domingo de manhã para pregar. Estava me levantando para pregar, chegou uma pessoa. Eu disse, irmã, já está na hora está no louvor e vai entrar na adoração para eu pregar. Mas eu preciso falar um negócio para o senhor, mas não pode ser depois do culto, não, tem que ser agora. Aí, falou, eu só ouvindo. Meu Deus. Quando terminou, irmã. Terminei. Irmã, eu não entendi nada porque a irmã falou isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. A irmã me perdoe. A irmã tem idade de ser minha mãe. A irmã permite que eu lhe dê um abraço. Ela ficou parada. Eu abracei, disse, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Depois eu parei para pensar, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Logo eu. Não é que o cara seja bom, não. A gente tem que dar lugar para o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não brinque com a sua
vida eterna. Você não sabe quando ocorrerá o toque da trombeta. Ninguém sabe quando o Senhor vai chamar. Ele pode chamar agora. E aí? Aí chamou. Mas se eu não quiser ir, tu vai mesmo sem querer. E aí tem que estar preparado. Que ninguém é bom. O único bom foi o Senhor. É por isso que a gente tem que fixar o olhar dele. Deus é bom em seu caráter e suas obras. E a sua bondade nos conduz ao arrependimento. A sua bondade nos oferece graça. Sua bondade leva a dar-nos o que não merecemos. Porque Ele é bom. Somos cercados de cuidado e livramento. O texto bíblico diz que Deus é fortaleza no dia da angústia. Ele é como um muro de fogo ao redor daqueles que o temem. Por quê? Porque em Cristo Jesus pertencemos a Ele. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Mais uma vez, o que é que você tem semeado? Pensa aí. O que é que você tem semeado? A graça de Deus está disponível para todos, por conta do seu infinito amor. Nunca pense que Deus tem prazer em punir as pessoas. Não! Sempre faço lembrar que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por Ele. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar o mundo. Para salvar. O juízo e a misericórdia de Deus são exercidos em amor. Amor que não vivenciamos como deveríamos, mas Deus é a essência do amor absoluto. Deus é a essência do amor absoluto. Dá para pensar sobre isso? Essa vida é temporária, é passageira. Esse corpo, cada corpo, é a morada provisória do Espírito. Deus dá para cada um Espírito novo. Hebreus 9, 27, como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez e após a morte, sexo e juízo. Você nasce só uma vez. O sacrifício de Jesus foi, é e será eternamente mais do que suficiente. O próprio Jesus declarou que todas as coisas hão de passar, mas a sua palavra permanece para sempre. A palavra dele permanece para sempre. Escrevendo aos Romanos, um texto muito conhecido do povo de Deus, o apóstolo Paulo enfatiza: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê, nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O amor, a graça, a misericórdia e o juízo de Deus serão exercidos rigorosamente conforme a escolha de vida de cada pessoa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais volte a brincar com a sua vida eterna.
Nunca mais. Quero que você saia daqui com isso na cabeça. A todos são concedidas oportunidades para que vivam eternamente na presença do Criador. Para isso, é preciso crer e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Cada pessoa tem que fazer a sua decisão. E no momento que faz a decisão por Jesus Cristo, reconhece o seu estado de pecado e se arrepende. Eu quero agora citar 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para mim e para você, quando Ele olha para a gente, sabe o que é que Ele vê? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas, meu irmão, mais uma vez, em nome de Jesus, não brinque com a sua vida eterna. A mensagem de Naum, nosso texto, é um chamado à busca da santificação. Santificação, segundo o conceito divino, é rejeitar o mundanismo. O seu objetivo divino, é que façamos um autoexame da nossa vida, para que possamos revisar o compromisso que temos com o nosso Pai eterno. Em Jesus Cristo, nós recebemos a prerrogativa de nos tornarmos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso não é invenção minha, é o que está escrito na palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Enquanto estivermos aqui na terra, enfrentaremos aflições. Porém, o Deus eterno é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você que já tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, santifique-se mais ainda. Você que ainda não fez uma decisão por Jesus como Senhor e Salvador, não pense que você vai organizar a sua vida, chegar na perfeição para poder aceitar. Pastor, é que eu não sou merecedor. Concordo com você, nem eu também. Não somos merecedores. Aí é a graça de Deus. É a graça de Deus. Aleluia. Não espere para amanhã. O amanhã não nos pertence. Os ninevitas tiveram a oportunidade para se voltar para o Senhor. Nós temos a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor. Um caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que você possa pensar sobre isso. Que você possa pensar na grande importância de estar em comunhão com o Senhor e buscar a santificação. Que você possa dizer: Senhor, por mim mesmo eu não posso coisa alguma, mas a Tua palavra me garante que em Cristo Jesus eu tenho a salvação,
o Senhor me dá o direito à salvação. E eu recebo. Consequentemente, eu quero ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porque essa é a garantia de uma vida eterna na presença do Deus Criador. Amém? Vamos ficar de pé. Keep louvor.